Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Chegou a hora de sabermos como anda a safra pelo Brasil afora com a ajuda aí de uma ferramenta muito legal que é o CropView. E quem faz essa análise, essa avaliação para a gente é a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, empresa que tem aí o CropView como ferramenta, e vai contar um pouquinho para a gente da situação do lugar que tem nesse momento uma área em desenvolvimento de soja, Cristina, uma das poucas áreas em desenvolvimento de soja no Brasil, que é lá em Roraima. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que está a situação das lavouras por lá. Seja bem-vinda, muito obrigado pela participação. Passou muito frio por aí, Cristina? Tivemos que tirar os cobertores todos do armário. Mas pelo que a gente consegue observar, você aí no CropView, você tem aí o apoio da Oráculo, se eu não me engano, não é isso, Cristina? É isso mesmo, o oráculo que alimenta os nossos dados. Aham. E o que que ela está prevendo aí para os próximos dias? Vem mais frio, vem mais chuva? O que que tem de novidade? Ainda vem mais frio, mas ele está mais manso dessa vez. Nós estávamos, inclusive, até ontem com alerta de várias cidades aí, 16, 17 no Rio Grande do Sul, e agora hoje esse alerta já diminuiu, então parece que o frio deu mais uma dissipada. Vou mostrar para vocês no mapa aí o que vai acontecer. Olha só, nós estamos aí, primeiros 5 dias, entre 9 e 14, o período que nós estamos. Você vê que tem chuva no norte do país, né? Pega a região que nós vamos falar aqui, que é Roraima, né? Ó, você vê que tem bastante chuva por Chuva, né? lá. É. Tem chuva também, não sei o quanto vocês conseguem ver, mas bem pouca no Rio Grande do Sul, É em uma alguns lugares do manchinha, Rio na Grande do verdade, Sul. né, Cristina? Mas você vê que ela dá um colorido aqui, nós estamos falando aqui abaixo de 40 milímetros, olha, assim, no norte do estado, aí depois pega um pouco mais no centro, aí no sul do estado, aqui tem um pedacinho, não sei o que fica aqui, mas um pouquinho mais de chuva, mas é pouca coisa. As demais regiões, bem tranquilo, bem clarinho, sem previsão de chuva nenhuma, né? Sem chuva nenhuma, exceto o litoral aqui, né, que acaba pegando um pouco, no litoral do Nordeste, fora isso, olha, Brasil de forma geral, seco. E aí o que acontece com a temperatura? Quando a gente olha para as mínimas, nós vemos aqui, nós estamos com frio, né, no sul, no sudeste, esse frio ele pega um pouco aqui, ele refresca aqui o centro-oeste, o Goiás, né, Mato Grosso do Sul, que tá mais frio aqui, um pouquinho do Mato Grosso. As máximas também, elas refrescam, mas a gente pode ver que tem uma mancha que compreende aqui o Mato Grosso, que compreende aqui o Amazonas de forma geral, a parte sul, do sul do Pará, um pedaço do Tocantins, que acabam ficando acima dos 34. E como as manchinhas mais escuras aqui, entre Mato Grosso e Rondônia. Rondônia, tá vendo? Rondônia, o Acre ali, né? O Acre, mas é bem Rondônia, Mato Grosso é onde concentra mais calor aqui, que a gente pode ver pela cor, passa Uhum. acima dos 37. E aí eu vou fazer, olha, presta atenção nessa mancha, eu vou mudar de tela, olha só, parece Intensifica, né? intensifica. E quando a gente olha para o quadro de chuva, sem chuva. Então aqui nós temos calor, né? Ausência de chuva, e nós estamos numa época assim de seca, né? Que tem que tomar muito cuidado com o queimado, Mas inclusive. aquela manchinha que estava no Rio Grande do Sul já aparece ali no Paraná, Cristina. A chuva ela sobe um pouco, né? Paraná vê litoral aqui de Santa Catarina, litoral aqui do Paraná com uma mancha um pouco maior. Se a gente olhar lá para Roraima, que nós vamos falar daqui a pouquinho, as chuvas continuam, diminuem a intensidade, mas continuam. O restante do Brasil, olha, nada de chuva. Nada de chuva. E se a gente olhar para a temperatura, pode ver que aqui subiu, né? Então, mais frio. É a nova frente fria que vem. Ela parece que não ultrapassa muito aqui Santa Catarina, né, em temperaturas bem frias. Você pode ver que as manchas aqui, falando de 4 graus, assim, de temperaturas abaixo de 4 graus, elas se concentram na serra. Né? Pega o estado do Paraná, não chega nem a São Paulo, ó, tá vendo? Isso O até o dia friozão. 19 de julho. Depois disso, será que intensifica? Vamos ver aqui. Não. Não, Perde força, né? perde força. Por outro lado, o que nós observamos? Que as máximas caem.
em todo o leste do país aqui. Né? E esse calor, essa mancha seca que estava ali, ela é jogada um pouco mais para oeste. Cria um Mas continua corredorzão quente. frio ali, né? Da Bahia até o Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Olha, parece que tem uma divisão aqui, né? Que interessante. E Mas, chuva volta aqui no Rio Grande do Sul. mas em termos de temperatura mínima aí dá uma melhorada, inclusive, né? Olha, tá mais quente, né? Nós É. estamos falando aqui, olha, com exceção da Serra da Gaúcha, aqui em Santa Catarina, olha, que está com temperaturas entre 10 e 7, o restante, as mínimas, elas ficam aí até 10. De Normal 16 a para o 10 inverno. aí. Normal para o Uma inverno, boa né? temperatura depois de um monte de temperatura negativa que a gente viu nos últimos dias. Mas olhando para a chuva, daí volta então a chuva a partir de 20 de julho, de 19 de julho já tem chuva no Rio Grande do Sul. É isso mesmo, olha, ela tá vendo aqui, são acumulados de 5 dias, mas você vê que os volumes aqui eles estão um pouco maiores e pegando praticamente todo o estado. Mas nesse período ainda nada de chuva naquela região central, né? Continua seco, olha só. O litoral tem. Litoral tem, olha, todo o litoral aqui até o Espírito Santo, né, tem um volume interessante de chuva aqui. E olha Roraima, voltou a Olha, chover Roraima, mais forte, hein? mais chuva. Vamos ver o que isso faz com a soja que está plantada lá? Vamos ver, é boa notícia, Cristina? Então, ela vai demandar um pouquinho de atenção. Vou colocar no mapa aqui, né? Estamos aqui em Roraima, nós vamos escolher 3 lugares para falar: Cantá, Boa Vista e Alto Alegre, né? Tudo muito próximo ali de Boa Vista, que é uma região que tem bastante soja. Começando com Cantá. Olha só, eu fiz um plantio, lá atrasou um pouco o plantio, as chuvas demoraram um pouquinho para chegar. Os produtores relatam aí o início de maio, quando começaram o plantio, meio de maio, eles estavam tentando terminar até dia 20 de maio. Desculpa. Normalmente, a partir de 20 de abril, eles já ficam prontos, né, esperando a chuva acontecer. Então, eu coloquei aqui um plantio no dia 28 de abril, uma cultivar aqui com um ciclo de 110 dias. Então, olha, você vê que deu excedente, o que choveu a mais, deu excesso, não penalizou. Essa cultivar estaria agora aí terminando o estágio de florescimento. E o que nós vemos? Existe agora uma penalização. E por quê? Pelo excesso. Excesso de chuva, é? Excesso de chuva. Se você olhar, olha, entre o dia 7 e o dia 16 tem aqui 111 milímetros previstos, mas do dia 17 até o dia 26, mais 110, que é bastante para esses estágios de desenvolvimento aí. E isso dá uma perda importante, 8% aí de perda do potencial. É bem importante, né? Quando nós olhamos aqui o balanço hídrico, nós vimos aqui apontando um excedente, né, acima da média. Neste momento atual aqui, nós vimos uma diminuição que vem para a normalidade, mas o próximo período ele ainda está aqui com tendência de chuva acima da média. E a gente vê ao longo de toda a estação, né, ou de todo o plantio aí, as curvas acima da média, hein, Cristina? Exato. Quando nós olhamos aqui, olha, você vê o plantio, né? Atrasou, você vê que estava com o solo aqui estava mais seco, né? Então provavelmente teve menos chuva, estava com déficit hídrico maior. Nós vimos aqui que o excedente demorou um pouco mais para levantar, né? A barra aqui, olha, esse relato no atraso do plantio, né? No atraso das chuvas. Então realmente aconteceu e depois elas vieram muito acima da média. E será que no final na hora da colheita lá isso vai ser problema, hein, Cristina? Então tem que demandar atenção. Ainda está longe, né? Aqui o ciclo terminaria em meados de agosto, sinalizando acima. Tá. Vamos ver os próximos dias? Vamos ver os próximos dias. Olha, isso a gente está falando ali na região de Cantá, é isso? É Cantá. É bem Cantá. próximo a Boa Vista. Eu vou passar aqui o risco de doença, está com alerta. Você vê, é tanta chuva que nós estamos com alerta aqui acima de 50% para mela, ó. Vamos aqui, os próximos 15 dias. Olha só, olha a chuva aqui. Tem bastante chuva.
né? Nós temos 3 dias até o dia 12 aí com volumes, né, acima de 20 milímetros. 30 milímetros no né? E dia... depois Hoje, do né? dia... Hoje estamos com 30, amanhã aqui 18, depois dia 12, 29, 30 também. Aí dia 16 vem mais um pouco de chuva e depois do dia 21 Volta de novo, hein? até o dia 25, que é o horizonte que nós temos, olha, também aqui, com volumes que demandam atenção. O que justifica essa preocupação com excesso de chuva e comprometimento aí da produção, né? Exato, essa penalização. É lógico que vai depender, nós estamos falando aqui da tendência do município, né? Vai depender da localização, vai depender do estágio aqui de desenvolvimento desse cultivar. Então, se foi plantado mais tarde um pouquinho, eu acho que pode ter um favorecimento. E eu fiz uns ensaios com data mudando o município, vamos olhar? Vamos olhar. A gente tem também o município Boa de Vista Boa agora. Vista, capital. Isso. Plantio aqui mais tarde, né, dia 5 de maio. Também aqui um cultivar com ciclo de 110 dias. Olha só. Aqui a chuva distribui um pouco mais, né? Fica em torno dos 80, tem bastante chuva, mas nesse volume, embora ele aponte um excedente, você vê que não tem penalização. Está menor que 100 milímetros, que é o que a gente viu lá em Cantar, né? Exato, e olha, não muda aqui, a gente continua com uma produtividade de 100%. Não chega a afogar a plantinha então, Cristina. Não chega a melar, né? Olha lá o gráfico do balanço hídrico como fica. Ainda assim, a gente tem uma temporada bem chuvosa, hein? Bem acima da média, né? Exato, olha, nós temos aqui os próximos dias até com recuo, tá vendo? Olha, entre a linha amarela e a chuva aqui, ela cede um pouco mais e depois volta um pouco acima da média. Estamos longe ainda, mas... né, vamos ver os próximos dias aqui, ó, também, ó, Tem alerta. Tem alerta para mela nos próximos dias, porque tem chuva. Olha só. Nós vimos lá no mapa, né, os volumes. E depois, a partir do dia 23 também, olha aqui, ó, a partir do dia 20, olha só. Você lembra que lá no mapa nós vimos? Olha, agora está chovendo bastante, depois ela recua e volta. E, né, Cristina, nessa previsão para os próximos 15 dias, como é que é esse comportamento de distribuição das chuvas, né? Exato. Então, nesse caso, para quem plantou mais tarde, aqui é isso que eu tenho observado. Quem pegou as primeiras chuvas e acabou plantando no abril ainda, no final do mês, está tendo essa penalização porque nós estamos com excedente saindo de florescimento, entrando em enchimento de grãos. Quem retardou um pouco o plantio, esperando as chuvas se firmarem no mês de maio, está numa condição melhor, porque ele entra em florescimento nessa condição de mais chuva e não penaliza. A gente tem também o município de Alto Alegre, que daí você fez essa comparação de quem plantou mais cedo e quem plantou mais tarde, não foi isso? Exato. Aqui eu peguei esse ciclo de 110 dias aqui e fiz 2 simulações. Uma no dia 28 de abril, olha só, que mostra isso que nós estamos falando. Penalização, olha, né? Isso aqui, a penalização, porque nós temos aqui 120 milímetros, depois mais 134. 134. Uhum. Então, a produtividade aqui cai 10%. Pelo excesso de chuva. Pelo excesso. Quando a gente vem para a barra, olha só, mostra novamente um pico com excesso. Né? Vamos ver aqui também os próximos dias aqui, eu estou em Alto Alegre, olha só. Tem chuva aqui, você vê que a chuva aqui ela fica praticamente contínua. Alto Alegre, ele está um pouquinho mais a oeste, tá vendo esse pontinho que está sozinho aqui? Então ele vem mais para o oeste, os outros pontos estão mais juntinhos. Então aqui nós temos uma chuva que ela está ficando praticamente ininterrupta, olha. Mas e se a gente coloca esse plantio um pouquinho mais tarde, Cristina? Então a outra simulação que eu fiz foi um plantio em 15 de maio, né? Olha só. São aí 15, 20 dias de diferença, né? Exato. E já não tem a penalização. Por quê? Porque essa chuva forte, esse excedente grande, ele pega o último estágio do desenvolvimento vegetativo e a entrada no florescimento. Onde, teoricamente, a chuva é até favorável para o desenvolvimento, né?
Sim, a planta consome mais a água, aqui não penaliza tanto. O excedente aqui fica menor e aí não tem penalização de produtividade. Né? Muito Olha como bem. fica a barra aqui. Olha só a diferença de 28 para o dia 15, de 28 de abril, né, o primeiro plantio, para o dia 15 de maio, a simulação do segundo plantio, a gente já vê uma condição, então, bem diferente aí para as lavouras. Exato. Vou voltar no dia 28, no gráfico aqui, deixa eu subir, só para a gente comparar. Esse fica o gráfico do balanço hídrico para o plantio do dia 28/4. Uhum. Agora esse do plantio do dia 15/5. Apesar de ainda ter um comportamento de chuvas acima da média, o volume está mais próximo aí da média, né, Cristina? Exato. Então nós vimos aí, teve um recuo, as pessoas estão falando, a gente ouve até falar, não vai, a chuva vai sumir, como é que vai ficar? Semana passada a gente teve uma consulta de alguém, acho que do Amapá, né, perguntando, eu não tenho dados do Amapá no CropView, a gente ainda não tinha registro aí de ninguém plantando soja por lá, mas fica mais ou menos na mesma localização do mapa, então eu imagino aí que a gente tem um comportamento um pouco semelhante. Legal. Boa dica, pessoal de Roraima, o nosso amigo lá de Roraima, o Aloysio Nascimento, deve estar acompanhando essas informações. Ou seja, a gente, desde o começo, viu, Cristina? Eu tive lá no início no início do plantio da safra, dessa safra que está se desenvolvendo por lá, e já havia uma preocupação de chuvas que não paravam. Eles até tentaram avançar com o plantio lá, mas estavam aí com alguns problemas de muita chuva por lá. Naquele momento do plantio, inclusive no dia da abertura oficial do plantio lá, a gente teve que fazer os trabalhos lá debaixo de chuva. E a simulação do plantio do trator lá foi o trator afundando na terra lá, porque não dava conta de andar, enfim. Mas realmente teve um início de bastante chuva, depois de um período muito seco, como você bem lembrou aí. Tradicionalmente eles tiveram um atraso no início do plantio por lá, e agora a gente está vendo que essa condição de excesso de chuva continua aí, pode até penalizar dessa metade para o final aí da produção por lá. É isso mesmo. Eu lembro que na época a gente falou um pouquinho, né? Nós fizemos aqui uma entrevista num dos programas, eu acho que você tinha voltado recentemente de lá e o que aconteceu foi justamente essa dificuldade. A chuva atrasou e quando ela veio de uma vez. Né? E aí atrapalhou um pouco plantar. Aqui no gráfico do balanço hídrico, não é o gráfico de chuva, mas mostra bem isso, né? Você vê que tem uma rápida recuperação do déficit e um excedente praticamente em seguida. Você vê cada pontinho desse são 10 dias. E você vê que em 10 dias começou a chover e o volume foi muito grande. E não parou, né? Pois é, ainda está chovendo e a gente viu ali na previsão da Oráculos que tem mais chuva vindo aí nas próximas semanas, né? É isso aí, tá? A sinalização, a chuva deu trégua sim, mas tem a sinalização de que elas voltam. E o mapa aqui mostrou pra gente exatamente isso, né? Uhum. Olha só, período atual tem chuva grande. Dá uma interrompidinha, quer dizer, uma diminuída, né? Perdão, aqui ó, chuva grande aqui de 9 a 14, esse período que nós estamos. Uhum. De 14 a 19 elas cedem um pouco. E depois voltam com tudo de novo. Depois voltam. Muito bem. Tá, então, pessoal de Roraima, muita chuva, portanto, podendo penalizar aí a produção de soja deste ano. Não são penalizações grandes, não são grandes problemas, mas, enfim, qualquer perda de produtividade nessa altura do campeonato é significativo, né, Cristina? Sem dúvida, porque ainda está um pouquinho longe da colheita e a gente sabe que até lá ainda pode acontecer bastante coisa. É isso aí. Mas a gente torce para que dê tudo certo, que realmente o pessoal lá em Roraima tenha uma safra boa de produtividades elevadas. Se não potencial máximo, pelo menos produtividades que garantam aí uma boa rentabilidade no final das contas. Cristina,
Desculpe, Não, fala, Cristina. um comentário. As expectativas são boas, né? Porque as produtividades estão todas aí acima, De na casa dos 90%, 90% né? acima. É, que é um Então, bom índice, né, Cristina? sem dúvida nenhuma. Cristina Queiroz, muito obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta em mais outra região produtora do país. Se você quiser mandar sugestão para a gente de onde está tendo lavoura, chuva, plantio, cuidados com as lavouras, lembrando que o CropView ele não faz previsão do tempo, mas sim ele faz um trabalho aí de interação entre o que pode ocorrer em termos de chuva e como essa chuva, essa quantidade de chuva afeta naquele determinado solo e afeta aquela determinada variedade. Não é isso, Cristina? Exatamente. E aí nós vamos estar trabalhando aqui com o milho, com a soja, com o trigo e aí também com o feijão. Muito bem. Então, Cristina, por enquanto, muito obrigado. Quem quiser mais detalhes é só acessar o CropView. Tem, inclusive, a possibilidade de conhecer a ferramenta, né, Cristina, gratuitamente. Exatamente. Pode entrar em www.cropview.com.br. Tem uma aba escrito Experimente, é só você fazer teu cadastro. Se você levar a tua coordenada, a previsão vai direcionada e ele te permite escolher uma cultura e uma data de plantio para experimentar a ferramenta. Legal. Obrigado, Cristina. Semana que vem tem mais. Eu que agradeço. Boa semana para você e para todos. Obrigado. Tá aí a Cristina Queiroz fazendo para a gente aí, trazendo para a gente as possibilidades de acontecimentos na safra lá de Roraima, safra de soja, que esse ano começou um pouquinho atrasado, enfim, não tinha chuva, depois quando a chuva chegou também não parou mais, pelo menos é o que a gente viu até agora, e nas próximas semanas tem mais estimativas, expectativas aí de chuvas lá para a região. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.